Afinal de contas, é melhor comprar ou alugar uma casa? Bom, muito provavelmente em algum momento da sua vida você já deve ter feito essa pergunta. E se você não fez ainda, pode ter certeza que um dia ela vai aparecer na sua cabeça. Algumas pessoas falam que é melhor alugar, porque você vai ter muito mais liberdade. Outras falam que é melhor comprar uma casa, porque vai ser um patrimônio seu e ninguém vai poder tirar isso de você. Mas a verdade é que tomar uma decisão definitiva nessa situação não é algo tão simples como parece. Primeiro que você precisa levar em consideração uma série de fatores que podem e vão variar de pessoa para pessoa. Ou seja, o que pode ser bom para mim não significa que vai ser bom para você também. E segundo, que é bem melhor você tomar qualquer decisão analisando o máximo de possibilidades. E muito provavelmente você ainda não conhece essas possibilidades, né? Mas fica tranquilo que eu separei para você um passo a passo do que você precisa analisar antes de decidir se realmente vai comprar ou alugar um imóvel. Inclusive, eu também vou te contar da onde surgiu essa ideia aí de que todo mundo precisa ter uma casa própria. Eu garanto que vai ser bem difícil você encontrar mais alguém por aí falando sobre o que eu vou falar nesse vídeo aqui. Bom, primeiro eu já quero começar te explicando da onde saiu essa ideia de que todo mundo precisa de uma casa própria. Que isso é uma forma de ter segurança, que uma casa própria é um dos maiores patrimônios que você pode ter, dentre muitas outras coisas. De cara, eu já vou te falar aqui que ter uma casa própria não significa ter total segurança. Muito provavelmente você já deve ter ouvido a seguinte frase por aí: estabilidade não existe. E apesar dessa frase ser bem clichê, né, ela realmente faz muito sentido. Na situação da casa própria, podem ocorrer diversos fatores que façam você perder ela. Aliás, não é só porque você comprou uma casa que significa que ela é exclusivamente sua. Se você deixar de pagar a sua contribuição para o governo, por exemplo, eles podem pegar e simplesmente leiloar a sua casa que até então você jurava de pé junto que era somente sua. Lembrando que essa contribuição para o governo aí é anual, e quanto maior for a casa que você mora, mais você vai ter que pagar também, né? E antes que eu me esqueça, esse vídeo aqui está dividido em capítulos, então se você navegar pela barra de reprodução aí abaixo, você vai conseguir encontrar todos os capítulos que eu separei aí. Esse conceito de casa própria foi uma ideia americana, tanto é que em diversos países ao redor do mundo, o pessoal preferia muito mais alugar do que comprar. Mas lá no século 20 começou a aparecer um movimento bem interessante nos Estados Unidos. Um grupo de empresários começou a injetar muito dinheiro nos veículos de comunicação, promovendo a propaganda de que ter uma casa própria era sinônimo de estabilidade e de segurança. Uns falam que esse movimento começou com o John Rockefeller, outros falam que isso começou em Detroit com a Ford e com a General Motors, mas independente da origem, a ideia era exatamente a mesma. Basicamente, os empresários precisavam manter os funcionários presos, entre aspas, né, ao serviço das fábricas, mas como grande parte deles não tinham uma residência fixa, era muito fácil eles migrarem para outras cidades vizinhas com ofertas de trabalhos muito mais atrativas. Foi aí que surgiu a ideia de imobilizar o pessoal naquela região, e para isso eles começaram a promover diversas propagandas que alimentavam na cabeça das pessoas de que ter uma casa própria era uma coisa extremamente importante e que a vida deles dependiam daquilo praticamente. Lembrando que esses empresários tinham muito dinheiro, então só por aí já dá para você imaginar o tamanho dessa propaganda, né? O resultado disso foi que aos poucos as pessoas começaram a fazer de tudo para ter pelo menos uma casa própria, mesmo que para isso fosse preciso entrar em uma dívida infinita praticamente. A partir desse momento, muitos começaram a ficar presos ali, já que se você compra uma casa, é meio difícil você mudar para outro lugar do dia para noite, né? Ainda mais se a casa for financiada. Como as pessoas dependiam daquilo, de ficarem presas no mesmo lugar ali, elas não tinham muitas opções. Foi aí que esses grandes empresários começaram a abaixar os salários, não ofereciam mais certos benefícios, as condições
condições de trabalho não eram tão boas mais assim e por aí vai. O fato é que essa ideia de casa própria foi uma estratégia deles, que acabou se espalhando e entrando na cabeça de todo mundo. Agora que você já sabe da onde surgiu essa ideia, vamos começar analisando um exemplo de uma pessoa que deseja comprar uma casa. Bom, dentro desse exemplo, a gente tem duas situações. A primeira situação é quando a pessoa já tem o dinheiro em mãos, e a segunda situação é quando a pessoa só tem parte do valor da casa, geralmente só o valor da entrada para o financiamento ali mesmo. Caso você tenha o valor cheio do imóvel, na grande maioria dos casos é muito mais vantagem você pegar esse valor, fazer alguma aplicação e com isso gerar uma renda passiva todos os meses que vai cobrir o aluguel de uma casa no mesmo padrão e ainda vai sobrar um valor ali para você fazer outras coisas. Se você está pensando em comprar uma casa através de um financiamento, pode se preparar aí que você vai perder muito dinheiro. Muitas pessoas se iludem com a ideia de que o financiamento é algo benéfico, quando na verdade é extremamente prejudicial. Além de prender você naquele mesmo local por 20, 30, 40 anos, no final você acaba pagando 2 ou até 3 casas nesse mesmo valor. Tudo vai depender do quanto você vai dar de entrada ali nesse financiamento, né? Ou seja, se sua entrada for mínima, você vai pagar muito mais nas parcelas. Para você ter uma ideia, compensa mais você fazer uma simulação de quanto você ia pagar por mês nesse financiamento, pegar esse valor, alugar uma casa, guardar o excedente do dinheiro e ir juntando aos poucos para comprar uma à vista. Eu garanto que além de ser mais rápido, no final você vai pagar pelo valor real da casa e não por 2, 3 ou até 4 vezes o que ela realmente vale. Pode apostar que se você financiar qualquer coisa, o único que vai sair ganhando no final vai ser o banco. Para ficar mais fácil de entender, vou te dar um exemplo. Vamos supor que no financiamento eu pague 2.000 por mês, fora a entrada. Compensa mais eu pegar esses 2.000 reais, alugar uma casa de 1.000 e ir juntando o dinheiro que sobrar até eu ter o valor para comprar uma casa à vista. Eu sei que parece ser meio surreal, mas se você fizer os cálculos direitinho aí, você vai perceber que isso faz muito mais sentido. Inclusive, até pouco tempo atrás, tinha uma calculadora online muito boa, que calculava exatamente o quanto de juros você ia pagar na compra de um imóvel. Era só ir preenchendo os campos lá, que no final ela já te dava tudo detalhado. Mas por algum motivo o site saiu do ar. Se eu conseguir encontrar outro, ou até mesmo se esse site voltar a funcionar, eu coloco o link dele aqui na descrição. Agora que você já tem noção do quanto você vai desembolsar para comprar uma casa, a gente precisa analisar também a situação em que você tem a preferência em alugar uma. Bom, de cara, a grande vantagem de alugar uma casa é o fator mobilidade. Como todo mundo já deve saber, o trabalho pela internet deixou de ser uma coisa do futuro e se tornou uma coisa do presente. Sendo assim, as pessoas são capazes de trabalhar de qualquer lugar do mundo praticamente. Então, para quem não depende de um lugar fixo para trabalhar, não faz muito sentido também ter uma casa própria, né? Além disso, como eu falei para você, você pode pegar o valor que você ia comprar uma determinada casa e fazer um investimento, gerando uma renda passiva e mais alta do que o próprio valor do aluguel que você vai pagar. Sem contar que geralmente quando você aluga algum lugar, o dono do imóvel que é o responsável pela manutenção e não você. E é claro que também existem alguns pontos negativos, né? Como por exemplo, você não vai poder fazer grandes alterações na casa e caso o dono autorize, quando você sair desse lugar você também vai ter que deixar todas as reformas para trás, né? E caso você more em um condomínio, até onde eu sei, você não tem poder de voto nas decisões importantes. Ou seja, o condomínio quer colocar uma piscina lá no meio do estacionamento. Você é totalmente contra, mas não pode votar. Sendo assim, parte dessa decisão fica na mão de terceiros. Como você já deve ter percebido, essa decisão de comprar ou de alugar uma casa pode e vai mudar de pessoa para pessoa. Se você
pensar por uma linha de raciocínio mais lógica, por exemplo, é muito melhor você alugar do que comprar. Por incrível que pareça, alugando você vai perder bem menos. Aliás, você pode ganhar muito dinheiro. Tudo vai depender do investimento que você vai fazer, do risco que você está disposto a correr nesse investimento e do seu nível de conhecimento nessa área. Tanto é que boa parte do pessoal que já tem uma certa noção de finanças vive de aluguel. Já por outro lado, se você não tem conhecimento nenhum nessa área, eu recomendo estudar muito bem para você ter realmente certeza do que você está fazendo. Caso você decida comprar uma casa, já tenha total ciência de que você vai perder dinheiro. Uns mais, outros menos, mas o fato é que você vai perder. Porém, como nem tudo nessa vida é dinheiro, né? Você pode se sentir muito mais confortável tendo uma casa própria, mesmo que para isso você precise financiar ela. Talvez você queira um cantinho ali que é só seu mesmo, que você possa fazer alterações, que bem entender, que você tenha mais controle sobre aquilo e por aí vai. É naquele mesmo esquema que eu falei para você, numa linha de raciocínio mais lógica e financeira, alugar definitivamente é muito melhor que comprar. Lembrando que você vai precisar ter conhecimento prévio em investimentos para realmente ter vantagem nisso. Mas se você quiser morar em uma casa que seja teoricamente sua e que você possa fazer o que quiser ali dentro, a melhor opção seria comprar mesmo. E embora você perca dinheiro com isso, se esse realmente for o seu desejo, eu garanto que você vai estar muito feliz. O importante é você entender que casa própria não é sinônimo de segurança e muito menos de estabilidade. Existe uma outra opção muito mais rentável, que no caso é o aluguel. E tudo isso vai depender muito do seu objetivo final, do seu nível de conhecimento e de toda a análise que você vai fazer a respeito daquilo, observando os principais pontos. Uns vão se sentir muito mais confortáveis em comprar uma casa, outros vão se sentir muito melhor alugando e por aí vai. Embora exista uma grande desvantagem entre essas duas opções do ponto de vista financeiro, no final a decisão vai ser pessoal, ou seja, você vai saber o que é melhor para o seu objetivo de vida. E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aí embaixo. Lembrando que aqui a gente fala sobre finanças, economia, tecnologia, dentre outros temas. Se você gosta desse tipo de assunto, pode ter certeza que você está no lugar certo. Eu vou ficando por aqui, logo a gente se vê novamente.